Então, pessoal, esse aqui é um vídeo sobre os filósofos pré-socráticos, que foram os filósofos que surgiram antes de Sócrates. Convenciona-se dizer pré-socráticos, filósofos que surgiram no período antes do nascimento de Sócrates, por volta do século IV a.C. Porém, essa convenção ela é um pouco distorcida, porque, vejam bem, alguns pré-socráticos, como Demócrito, dizem que foram contemporâneos a Sócrates. Então esse termo pré-socrático ele é um pouco complicado a princípio. Então os filósofos pré-socráticos podem ser considerados como filósofos que vieram tanto antes de Sócrates como aqueles que viveram num período aproximado, ou então aqueles que tinham um pensamento diferente de Sócrates, ou anterior ao pensamento de Sócrates. Então é assim que a gente chama de filósofos pré-socráticos. Esse termo surgiu na Alemanha no ano de 1788. A palavra é complicada, eu vou ler aqui porque, enfim, eu não sou alemão. Vronsokratische Philosophie, que seria o termo pré-socrático. Esse termo não existia academicamente, não existia antes. Então foi um termo recente, do final do século XVIII, que foi criado. Agora que a gente já sabe quem são os filósofos pré-socráticos, pelo menos o conceito base, vamos aos primeiros filósofos. Então, os filósofos pré-socráticos são divididos em escolas. Nós podemos encontrar umas variações de alguns nomes. Por exemplo, a escola jônica, também conhecida como escola de Mileto. A escola foi fundada por Tales de Mileto, por volta do século VI a.C. Essa escola com característica a escolha de um único elemento para explicar a origem da natureza. Nós temos aí como princípio, elegido por Tales para explicar a origem da natureza, a água, porque a água é o elemento mais predominante na natureza. Então, nós podemos dizer que a água, segundo Tales, é o que deu origem a todo a natureza. Entendam natureza aqui não no sentido de natural, só aquilo que está aqui ao meu redor no caso. Natureza é tudo aquilo que muda, que se transforma, que brota. O termo grego para natureza é physis, em grego. E essa palavra ela tem vários significados. Então, os chamados filósofos da physis, ou filósofos da natureza, tem essa proposta de explicar como é que essa mudança, como é que essa coisa que está ao nosso redor ela acontece, como ela se transforma. Então, Tales diz que a água é o princípio que dá origem a tudo isso aqui. O aluno de Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, propõe que a matéria que deu origem à natureza ela deve ser uma substância sem forma, uma substância infinita e ilimitada. Em grego, nós chamamos ela de apeiron, que seria uma substância sem forma, sem limitações e invisível. Porque talvez Anaximandro tenha pensado da seguinte maneira: a água ela pode ter várias transformações, ela pode se manifestar de várias maneiras na natureza, tanto a questão da umidade, no vapor, mas a água não pode dar origem a todos os elementos que existem na natureza. Então, para dar origem a tanta diversidade, essa substância ela deveria ser uma substância sem forma, uma substância ilimitada e, claro, invisível, porque nós não teríamos acesso a essa substância pela via sensorial, apenas pela razão, pelo pensamento. Então, Anaximandro ele faz esse palpite, de que não a água, mas sim o apeiron seria essa substância que daria origem à natureza. Dando continuidade, cada um tentando explicar da sua maneira, nós temos um filósofo chamado Anaxímenes de Mileto, que ao invés de propor a água ou apeiron, ele propõe o ar, o ar infinito, porque o ar estaria em todas as coisas. Nota-se aí que há uma semelhança entre o ar e o apeiron, do Anaximandro, porque o ar também é invisível, você não pode vê-lo, mas pelo menos o ar você consegue percebê-lo, e o ar não tem forma, sabemos que o ar não tem forma. Então o ar está aí, deveria ser o elemento primordial da natureza. Um outro filósofo da escola jônica ou
conhecida escola de Mileto é Heráclito de Éfeso, né, que nasceu na cidade de Éfeso, mas eu não irei falar nele nesse momento, deixarei para um vídeo posterior. Além da escola jônica, né, ou escola de Mileto, lembrando, sai mosca, a escola jônica, né, hoje compreende a região da Turquia, né, então toda essa filosofia foi produzida nessa região. Além desses filósofos, né, dessa escola, nós temos também as escolas italianas, né, que surgiram ali no sul, na região hoje sul da Itália. Aquilo dali também já pertenceu aos gregos, né, foi habitado pelos povos gregos, e lá também foi criada uma espécie de escola filosófica. Não no sentido de prédio, mas no sentido de pensamento, na escola de pensamento. Nessa escola italiana, essa escola italiana tem como principal referência Pitágoras, né? Essa escola também é chamada de escola pitagórica, porque leva o nome de Pitágoras de Samos, que nasceu na região de Samos. Pitágoras era um filósofo e matemático, né, que estudava a música, a geometria, a aritmética, estudava, enfim, todas as áreas da matemática e da filosofia, né? Acreditava em reencarnação, porque ele era seguidor das doutrinas órficas, que posteriormente eu vou falar sobre essas doutrinas órficas, e isso acabou influenciando muito a sua filosofia e outros filósofos posteriormente. Mas o que é importante frisar aqui é que para Pitágoras o uno, ou a ideia do uno, do número, foi a ideia que deu origem a toda a natureza, né? Lembrando aí que esse princípio Anaximandro, lá da escola jônica, batiza de arqué, que seria um princípio ou uma substância primeira, né, ou primordial, que daria origem à natureza, né, que é physis. Então, os números seriam responsáveis pela criação do universo, né? A partir dos números, tudo que existe na natureza passou a existir. E é plausível, né, a gente chegar a essa conclusão de Pitágoras, já que, como matemático, ele entendia a natureza através dos números. Então é uma relação bem interessante. Além, né, de Pitágoras na escola italiana, nós temos a escola eleata, que temos Parmênides, mas também não vou falar desse rapaz, vou deixar para um outro vídeo. Vou deixar Parmênides e Heráclito para fazer um embate, que ele é muito conhecido na história da filosofia. Nós temos as escolas pluralistas, né, que são marcadas pela união de vários elementos para compor a explicação da origem da natureza. Dentre eles nós temos Empédocles. Empédocles ele defende a teoria da rizômata, ou teoria das 4 raízes, que seria água, terra, fogo e ar. Esses 4 elementos juntos dariam origem a tudo que nós conhecemos. Só que esses elementos estão dispersos na natureza, no universo. Como é que eles se uniriam? Através do amor, né? O Empédocles imagina que o amor seria o elemento que une os outros elementos, e o ódio seria aquilo que separa. Então, por junção, né, agregação, e por separação, a natureza surgiria. Deus do céu, o pessoal tem que passar agora, né? Anaxágoras é um outro filósofo que propõe a teoria das sementes, que para ele tudo está em tudo, né? A realidade seria infinita, né? Seria composta de várias sementes, e as sementes dariam origem ao universo. Não vamos entender que sementes no sentido comum, corriqueiro. Entendemos o termo semente num sentido metafísico. E nós temos, por fim, né, nós temos das escolas pré-socráticas, nós temos a escola atomista, que leva esse nome devido à teoria do átomo, que é bem conhecida na física, né, na ciência, que seria o prefixo ar de não e tomos, que significaria divisão. Então, o átomo seria aquilo que não é divisível, porque para os filósofos atomistas, Leucipo e Demócrito imaginam que o que cria a natureza, o que gera a natureza, não pode ser dividido, não se perde, não é destruído. Pelo contrário, ele está presente nas coisas enquanto vivas, e depois que elas deixam de existir, elas passam a compor outra coisa viva, né? E na biologia tem um biólogo, que eu não recordo o nome, eu vou botar depois a legenda porque realmente eu não lembro, que diz que
na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então essa ideia que tudo na natureza está em constante transformação e que essas substâncias não se perderiam na morte, talvez seja uma ideia que os filósofos atomistas já pregavam, né? Já acreditavam que essa ideia era possível. Então, basicamente, os filósofos pré-socráticos entendem que a natureza ela é composta de um elemento. Eles não querem seguir a explicação mitológica dos mitos, né? Que vem bem presente, é bem forte na cultura grega. Então, a partir daí, a gente entende o surgimento da filosofia como uma tentativa racional de explicar a realidade. Então, a filosofia larga um pouco das explicações mitológicas e tenta aí atribuir um significado racional, por mais que seja absurdo ou simples, né? Mas eles fazem esse exercício de explicar o movimento, a morte, a vida, a transformação, que essa é a primeira preocupação da filosofia, certo? Então aí sim a gente começa a engatinhar no caminho do pensamento racional no Ocidente. Então, queria agradecer aqui, né, esse vídeo, essa tentativa. Eu espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida, vocês comentem, deixem aí suas sugestões de temas. Todo tipo de manifestação será bem-vinda. E eu queria encerrar esse vídeo lendo uma frase de um dramaturgo chamado Epicarmo, que ele diz o seguinte: é a inteligência que vê, é a inteligência que ouve, e tudo mais é cego e surdo. Então, obrigado e até um próximo vídeo.